Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Oremos. Bendito Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos entender o teu querer para nós. Vivemos dias tão tumultuados, estamos perplexos com tantas notícias. Oh Deus, nós precisamos do teu pastoreio, precisamos da tua direção, do teu consolo, da tua força. Oh Senhor, fala a cada um de nós nesse momento, ilumina a minha mente, Senhor, que ela esteja submetida à tua vontade, ao teu querer, e que ela exponha a tua palavra, e que Deus, o Senhor mesmo, aplique essa palavra aos corações daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, nós já conhecemos inúmeras histórias de religiosos evangélicos que trabalharam para tornar os seus nomes grandes no reino dos céus. Jesus deixa de ser o centro na vida dessas pessoas para se tornar o meio para que eles alcancem os seus objetivos, os seus intentos. Quando o holofote é redirecionado, quando o holofote, a luz, deixa de brilhar em Cristo e passa a brilhar em outros personagens que usam o nome de Cristo para sua autopromoção, a tragédia é certa. E nós olhamos na história do evangelicalismo, ou da igreja evangélica brasileira recente, e nós percebemos isso acontecendo inúmeras vezes. Muitos líderes com renomes nacionais, pessoas que enchiam estádios, e eu e você muitos sabem de quem eu estou falando, de repente por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa de tudo aquilo que o evangelho promoveu durante o seu ministério, essas pessoas se inflaram e acharam que eram o centro daquilo que estavam executando e do seu próprio trabalho, e a queda foi certeira. Nós olhamos na política brasileira, quando há pouco tempo atrás, um grupo da bancada evangélica agradecendo porque tiveram acesso à propina. Tudo isso nos deixa perplexos, assustados, assombrados. Estamos no meio do deserto, enfrentamos uma pandemia com consequências avassaladoras em várias áreas da sociedade. E mesmo diante dessa realidade tão árida, desse sol escaldante de adversidades, esgotos são abertos, revelando o quanto o homem é miserável. Jogo político, palavras sem compaixão, assassinatos, decisões imprudentes, corrupção envolvendo a saúde. De repente, mais uma vez, encontramos líderes religiosos evangélicos ocupando as manchetes dos noticiários por crimes que passam longe da maioria das mentes incrédulas. Incrédulos
não têm coragem de cometer crimes que outros ditos evangélicos cometeram recentemente. Isso assombra o nosso coração, isso traz temor às nossas almas, mas isso também nos enche de vergonha, e talvez numa tentativa de nos defendermos, nós dizemos: mas eu sou protestante, eu não faço parte desse movimento evangélico, a minha denominação é histórica, estamos distantes desses movimentos que alojam essas igrejas tão estranhas. No entanto, meus queridos, o problema não é comigo e nem com você, o problema é com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é envergonhado em nossa nação. Por isso, muitos de nós somos tomados por vergonha, decepção e tristeza. Estamos tão sensíveis por causa de todas as adversidades que nos cercam, e nós somos atropelados por essas notícias que nos chocam profundamente, com pessoas ditas evangélicas dentro desse cenário triste que a mídia narra recentemente. Ao olhar para a Bíblia, nós percebemos que não há novidade nenhuma em tudo que está acontecendo com o Brasil. A Bíblia é um livro fantástico, porque ela não joga para debaixo do tapete a podridão daqueles que muitas vezes fazem parte do povo de Deus. E eu quero só lembrar você que a Bíblia começa em Gênesis mostrando que a primeira família, um irmão mata o outro. Ou seja, começa com um assassinato, Caim mata Abel. A partir dali, o que você percebe na Bíblia é que nós temos uma história humana trágica, e não é no século 21 que isso vai mudar. Você pode ficar tomado de vergonha, você pode ficar decepcionado, você pode estar, como eu, assustado, mas o que a Bíblia nos informa é que esse mundo, uma vez que ele deu as costas para Deus, ele é marcado por uma série de questões que vão sempre nos estarrecer. A maldade, que começa com um irmão matando o outro, ela toma toda a terra. E Deus então vai dizer em Gênesis que ele se arrepende de ter feito o homem, ou ele é tomado por uma tristeza profunda por causa da criatura que ele fez, para desenvolver um relacionamento de amor e vida com ele, e de repente essa criatura rompe com o Criador e começa a produzir coisas absurdas na terra, ao ponto de Deus separar Noé e propor exterminar com toda a raça humana, recomeçar ali com a família de Noé. E nós percebemos que depois, quando Noé recomeça, o problema vem novamente. E aí, quando Deus separa um povo de Israel, Deus chama Abraão, e a partir de Abraão Deus começa a fazer dele uma grande nação. Você percebe que esse povo também é tomado por inúmeros desajustes e absurdos. Convido você a ler sobre a família de Isaac. Quanto engano, trapaça, conluio, perverso. Depois você olha para a família de Jacó, os irmãos vendendo José. Depois você então vai para a família de um rei Davi. E você vai perceber ali o que acontecia com seus filhos. Por exemplo, um dos filhos de Davi, Amnon, que abusou sexualmente da sua meia-irmã Tamar. E isso traz um desajuste terrível para a família de Davi. Esse mesmo Davi que adulterou. E Deus então manda o profeta Naamã o repreender. Ou seja, irmãos, a Bíblia revela o quanto de absurdo existe tanto fora da igreja, quanto até mesmo entre o povo de Deus. Salomão, com sua vaidade, não pode ficar de fora. A idolatria de Israel que era cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, mas se encantava pelos ídolos dos outros povos, e muitas vezes sacrificavam os seus próprios filhos a esses ídolos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, podemos pensar a igreja de Corinto, e quando olhamos para aquela igreja, percebemos a lista de absurdos que aqueles irmãos praticavam. E aí você talvez pode ser tentado a pensar: então quer dizer que os textos bíblicos legitimam os absurdos que acontecem hoje? Jamais! Mas os textos bíblicos mostram claramente que essa é uma realidade que traspassa a história. Durante todos os períodos nós tivemos absurdos acontecendo. Por isso é preciso estar atento aos perigos enquanto nós estamos atravessando o deserto. Porque é no deserto, e no meio do deserto, se nós
olharmos para essa pandemia, já não estamos mais no começo, estamos bem no meio, e estar no meio é complicado, porque você não tem como retroceder mais, você tem que continuar avançando, e você não sabe quanto tempo ainda falta para avançar. Ou seja, quando estamos no meio, nós só temos a Deus a quem recorrer. E quando estamos no meio é que nós enfrentamos as adversidades do deserto sem ter para onde fugir. E aí, é ali que nós descobrimos os animais peçonhentos, o clima seco, as altas temperaturas de dia com quedas abruptas à noite, e passamos a ter alucinações. O deserto é um lugar de provas e também de se deparar com as aberrações da natureza humana. Percebemos isso de diversas formas durante a pandemia. Na época de Jesus isso não era diferente. Mateus 17, 22, 23, nós temos aqui, Jesus está falando de algo central no seu ministério, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus Cristo veio ao mundo porque ele tinha um propósito muito bem definido. O propósito de Jesus era salvar o homem. O propósito de Jesus era morrer numa cruz. O propósito de Jesus era ressuscitar. Então essa é a missão de Jesus. Jesus tinha uma missão clara. E quando nós observamos o próprio Jesus no deserto, quando ele está ali por 40 dias jejuando e orando, Satanás vai tentar Jesus. Você percebe que as tentações de Satanás era para que Jesus saísse do foco, saísse do propósito para o qual ele veio à terra. E meus irmãos, a estrutura de tentação do diabo para com aqueles que estão no meio do deserto continua sendo a mesma. O objetivo de Satanás é fazer com que percamos o alvo, o foco, o propósito para o qual estamos atravessando a nossa própria jornada, a nossa vida desse mundo. E Jesus vai dizer no capítulo 17 de Mateus, versos 22 e 23, que ele veio aqui para cumprir o seu propósito. Ele fala isso para os discípulos. Eu vim, está chegando a hora em que eu vou morrer e depois eu vou ressuscitar. Logo depois de Jesus ter essa conversa com os discípulos, e essa é uma conversa assustadora, os discípulos tinham que ficar preocupados com esse assunto que Jesus coloca ali entre eles, porque é um assunto que está falando de morte. Imagina, irmãos, uma pessoa querida, amada, uma pessoa próxima de você, chega e diz: olha, meus dias estão terminando, estão se findando aqui nessa terra, em breve eu vou morrer. Certamente isso, se você ama a pessoa, vai causar um choque em você. E o que nós temos aqui é que logo depois de Jesus tratar desse assunto central, ele vai falar sobre os impostos, porque ele é questionado, Pedro é questionado pelas autoridades que colhiam impostos, e Jesus então fala para Pedro lançar o anzol, pegar um peixe, e lá dentro da boca do peixe tinha uma moeda, e Jesus então manda Pedro pagar o imposto, e depois você tem o texto que lemos começando no versículo 1, dizendo: naquela hora. Ou seja, bem nesse momento em que Jesus Cristo fala da sua morte e ressurreição, trata da questão do imposto, naquela hora os discípulos estão querendo falar com Jesus sobre um assunto. E olha o assunto que eles querem discutir com Jesus. A pergunta deles é sobre quem é o maior no reino dos céus. Jesus está falando que ele vai morrer. Jesus está dizendo que os dias dele na terra estão terminando, e os discípulos então reunidos perguntam para Jesus: mas Jesus, nos responde uma coisa, quem é o maior entre nós? Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, nós devemos entender como a estrutura humana funciona e como muitas vezes nós estamos desfocados até mesmo como seguidores de Jesus Cristo. A pergunta dos discípulos demonstra claramente o desejo de se destacar no caos, o anseio pela projeção, a busca pelo status. Quem é o preferido, Jesus, entre os 12? Quando nós olhamos esse mesmo texto sendo narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 33 a 38, ali acrescenta que esse era um assunto que discorriam pelo caminho. Ou seja, não é que de repente eles pautaram essa matéria, não, esse era um tema que eles já estavam construindo ao longo do tempo. Lá em Lucas capítulo 9, o Evangelho vai dizer, do verso 46 ao 48, que Jesus discernia o pensamento deles sobre o assunto,
Ou seja, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão nos mostrar claramente que era um assunto que permeava a alma dos discípulos. Eles queriam saber quem era o maior deles. Eles queriam saber qual era o preferido do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez é essa conversa que começa aqui, que vai culminar ou desembocar lá em Mateus capítulo 20, do verso 20 ao 24, quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Jesus, quando o Senhor se tornar rei de Israel, coloca um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda. Meus irmãos, a preocupação que nós devemos desenvolver em nossos corações no meio do deserto é que existem perigos, existem armadilhas, existem ciladas que tentam nos desviar daquilo que é central na jornada cristã. E muitas vezes nós corremos o risco de usarmos a nossa fé, a nossa espiritualidade, usarmos todos os recursos que Deus deixou para nós, para nos direcionar, para nos alimentar espiritualmente, para nos envaidecer. Esse era o problema de Jesus com a religião da sua época, com muitos líderes fariseus, escribas, porque eram homens que faziam tudo para tornar os seus nomes gloriosos, para se colocar sobre os outros, para acreditarem que eles eram melhores do que os outros, que eles estavam acima dos outros, e o Evangelho jamais pode tomar essa direção na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. O perigo no deserto é querer ser grande, e no deserto não tem lugar para gente grande. O diabo tem grandes coisas para oferecer. Preste atenção, o diabo é aquele que tenta não só no deserto, o diabo é capaz de entrar no próprio paraíso para tentar os nossos primeiros pais. Então não se engane, quando nós estamos no meio do deserto, nós temos inimigos vorazes que vão fazer de tudo para nos desviar do caminho central, que é seguir a Jesus Cristo com quebrantamento, com humildade, com sinceridade. E o diabo está trabalhando para isso. O texto vai nos mostrar que o mundo também está trabalhando para isso, e o texto também vai mostrar que a nossa carne está trabalhando para isso. Por isso que Jesus Cristo, quando os discípulos perguntam: Jesus, quem é o maior entre nós? Quem porventura é o maior no reino dos céus? Jesus tem ali uma criança, e ele coloca essa criança no meio deles. E ele vai dizer no verso 3: em verdade vos digo. Quando Jesus diz em verdade vos digo, a ideia é: prestem muita atenção, porque o que eu vou falar não pode ser refutado, é a pura verdade. Se vocês não se converterem e não vos tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. E eu preciso chamar a atenção para você desse texto aqui. A palavra se não converterdes, o verbo converter aqui, estrefo, significa virar-se, mudar a mente, a conduta. Ou seja, não é disfarçar, não é um teatro, não é você ter cara de piedade, não é você ter cara de humilde, não é você ter cara de crente, porque Jesus não olha cara, Jesus olha coração. Não adianta ter discurso, tem que ter uma alma piedosa, uma alma de criança. E aí Jesus ainda enfatiza, usando a palavra se não converterdes, e tornar-se, ginomai, tornar-se, começar a ser, vir à existência. Se você não nascer de novo como uma criança, é zero a chance de você entrar no reino dos céus. É zero, impossível, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus é questionado pelos discípulos quem era o maior, e Jesus não trata primeiro de quem é o maior. Pelo contrário, Jesus diz: se vocês não se tornarem como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, para saber se vai ser o menor ou o maior, primeiro tem que entrar. Jesus já coloca uma etapa preliminar: você nem entra se você não se tornar como uma criança, não se converter como um pequeno. E aí surge uma pergunta: mas o que é tornar como uma criança? Qual a característica infantil que Jesus quer destacar? Até porque
Em muitos textos bíblicos, nós percebemos os autores dizendo que devemos deixar a criancice, a meninice, a infantilidade espiritual em direção a um progresso, a uma maturidade. Mas aqui não. Aqui Jesus está usando a criança como um exemplo positivo. Mas qual característica Jesus está destacando? Inocência? Não, porque as crianças não são inocentes e nós sabemos muito bem disso. O que Jesus está destacando, ele mesmo explica, está no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. A palavra central para aqueles que querem se tornar grandes é se humilhar, ser humilde. D.A. Carson, quando ele comenta esse texto, ele diz que ser humilde é despreocupar-se com posição social. Meus queridos, vivemos num mundo que nos incentiva a cada dia mais a sobrepor uns aos outros. Os cristãos não podem cair nessa dinâmica, porque essa é uma estratégia satânica para levar as pessoas a sonhar cada vez mais alto, mais alto, mais alto. E esse sonho mais alto que traz vaidade, que traz orgulho, que traz arrogância, que traz soberba, muitas vezes usa como plataforma de lançamento o próprio evangelho. Isso é que nós estamos vendo nessa semana. Pessoas que faziam caridade em nome do evangelho e que cometeram absurdos. Pessoas que angariavam votos em nome do evangelho e até com título de pastor, cometendo absurdos, porque se perderam no caminho, quiseram se tornar maiores do que aquele que é o Senhor da igreja. E aí, serve de vergonha para o evangelho. Quem tiver humildade será o maior no reino dos céus. Jesus já falou isso lá no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e nós precisamos entender isso. Uma outra tradução vai dizer que bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? Quem é o humilde? Humilde é aquele que reconhece que toda dádiva, todo dom perfeito, tudo de bom vem de Deus. Nada no seu próprio coração pode ser produzido para agradar a Deus, porque ele tem consciência da sua própria arrogância. O primeiro passo para sermos humildes é entendermos que até quando achamos que somos humildes, estamos sendo orgulhosos. Quando eu acho que eu sou humilde, quando eu acho que eu sou inferior ao outro, e isso me dá algum gostinho, algum sabor assim de achar que eu sou melhor, isso já é orgulho, né? Muitos se orgulham da sua humildade. O humilde reconhece que o seu coração, como diz o profeta Jeremias, é corrupto. O humilde sabe que somente o Espírito Santo pode produzir nele um coração verdadeiro, quebrantado e sincero. Você quer saber se você é humilde? Uma das características daqueles que são humildes é não ficar apontando o dedo a todo momento para os outros. Porque ele sabe que erros que os outros cometem, ele também poderia cometer, porque ele é tão pecador como qualquer um. O que diferencia ele dos demais é a graça de Deus, é a salvação em Cristo, é o poder do Espírito que o transforma a cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer isso, ele reconhece que dos pecadores ele é o maior, por uma razão muito simples: quanto mais nos aproximamos do nosso Deus, que é luz, mais enxergamos os defeitos e os pecados da nossa alma. O humilde, ele tem consciência do quanto o pecado causa um estrago no seu mundo interior. O orgulhoso não. O orgulhoso está tranquilo, porque ele vive de aparência, ele vive de maquiagem, ele vive apenas valorizando aquilo que é externo e aquilo que os outros vão conseguir enxergar. Jesus fala isso dos fariseus daquele tempo. Eles eram como sepulcro caiado, né? Jazigo, sabe aquele jazigo cheio de pompa e circunstância? Por mais bonito que seja um jazigo aqui no cemitério São João, o que tem lá dentro é cadáver. Nós não podemos ser assim. Precisamos ter noção de quem somos, porque é essa noção que vai nos quebrantar diante de Deus.
Precisamos entender que a humildade é um caminho que só Deus pode promover em nossos corações. Por isso, dependemos de Deus como as crianças dependem dos seus pais. Jesus vai dizer: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe, versículo 5. E aqui nós precisamos entender que Jesus está fazendo uma transição. Ele não está falando de uma criancinha aqui, né, de 5, 6, 7 anos. Ele usou a criança como exemplo, mas agora ele está dizendo dos seus discípulos humilhados. Esse é o nosso desafio no deserto. Olhar para tudo que está acontecendo ao redor, olhar para a pandemia, continuar sendo um discípulo humilhado. Olhar para as circunstâncias que causam vergonha ao Evangelho e continuar sendo um discípulo humilhado, um discípulo humilde, que foca em Jesus Cristo e não abre mão do seu relacionamento com Deus como algo prioritário. Qualquer pessoa que receber um discípulo humilhado, recebe o próprio Cristo. Isso é fantástico. Esse versículo aqui, ele mostra um ponto de uma curva muito clara, porque ele vai dizer o seguinte: aquele que se acha maior, ele vai no seu próprio nome. Chegou o fulano, chegou o tal, chegou aquele que esperávamos e tudo gira em torno dele. O discípulo humilhado, quando ele chega, não é ele quem chega. Quando ele chega, é Jesus quem chega. Quem receber a mim, ou quem receber um discípulo humilhado, uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A mim me recebe. Quem aparece não é o indivíduo, é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos tomar cuidado. Todos nós, em nossos trabalhos, em nossos estudos, no nosso envolvimento na casa do Senhor, na obra do Senhor, como pastores, como líderes da igreja, nós não levamos o nosso nome, nós levamos o nome de Cristo. As pessoas têm que entender que quando chega um homem para falar da palavra, quando chega um líder de departamento, de ministério, não chega o tal, chega Cristo. Somos apenas discípulos humilhados. O perigo no deserto é que muitas vezes nós achamos que podemos nos destacar no meio da tragédia. E aí vem a advertência, versículo 6. Versículo 6 vai falar sobre o perigo do mundo maltratar esses discípulos humilhados. Olha a advertência: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que pequeninos? Os discípulos humilhados, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Tropeçar. A palavra no grego aqui para qualquer um que fizer tropeçar, o verbo tropeçar é escandalizo, que vem da palavra que conhecemos no português, escandalizar. Ou seja, quando o mundo maltrata os crentes, quando o mundo zomba dos crentes humilhados, porque eu não estou falando desses pseudo-evangélicos, eu não estou falando dessas pessoas que tentam promover o seu próprio nome através da igreja de Cristo, não. Quando as pessoas maltratam os discípulos humilhados de Jesus, é melhor que essas pessoas pendurassem uma pedra pesada de moinho, que era puxada por um jumento, no pescoço e se lançassem no fundo do mar, porque eles terão consequências trágicas para as suas vidas. Nós não podemos descartar o juízo de Deus sobre esse mundo. Olha o versículo 7, que começa com um ai. Essa palavra, essa expressão ai aqui no grego, significa uma proclamação de juízo contra o mundo. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Todo movimento mundano para atrapalhar o progresso do crente no meio do deserto, toda tentativa de impedir a igreja de cumprir o seu papel, todas as vezes que você, como um discípulo humilhado, recebe algum ataque do mundo, o que o texto bíblico está dizendo é que o próprio Deus vai tomar por vingança esse ataque. Ai do mundo quando ele tenta impedir o progresso dos crentes no meio do deserto. Mas aí, irmãos, quando o mundo fala mal dos crentes humilhados,
quando o mundo zomba da igreja, quando o mundo tenta impedir o progresso da igreja, quando o mundo é a causa do escândalo, a gente entende. Talvez a gente se sente até mais confortável. E o texto está deixando isso muito claro. O texto está dizendo que o mundo é um agente de opressor da igreja. Então nós temos o diabo como um agente que tenta oprimir a igreja, que tenta impedir o progresso da igreja. É um perigo no meio do deserto. Nós temos aqui no texto claramente o mundo também como um agente que tenta atrapalhar o progresso da igreja, mas aí nós temos a partir do verso 8, um outro agente, que são aqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que estão dentro da igreja, mas jogam contra o time, fazem gol contra. E não é novidade que essas pessoas existiriam, o próprio Senhor Jesus Cristo fala delas. É o joio misturado no meio do trigo, são aqueles que falam em nome de Jesus, aqueles que pregam usando o nome de Jesus, aqueles que um dia vão chegar diante de Deus e vão falar, mas no nome de Cristo nós expelimos demônios, fizemos curas, fizemos campanhas evangelísticas, adotamos muitas crianças, em nome de Jesus nós nos envolvemos com isso e com aquilo, e Jesus vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. São aqueles falsos cristãos que envergonham o nome de Cristo. Talvez você, como eu, esteja escandalizado com esse pseudo-evangelho que tem assolado o nosso país. Mas também tem muitos crentes que estão flertando com o mundo e com o diabo. Mas são crentes, são salvos, são remidos. E nós temos vários exemplos na Bíblia desses, que mesmo sendo convertidos, se perderam por um momento, mas depois foram resgatados pelo próprio Deus. E aí, é por isso que os versos 8 e 9 vai dizer, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Por favor, não leva isso literalmente. Alguns personagens ao longo da história da igreja tentaram fazer isso aqui literalmente, e não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, você que é crente e tem plena consciência que está praticando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você precisa romper com essa prática imediatamente, porque é melhor entrar na vida eterna manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, seres lançado no fogo eterno. O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer é que uma pessoa que vive no pecado e está confortável com isso, ela nunca foi salva. Ela vai ser queimada no fogo do inferno mesmo. Ela nunca teve relacionamento com Deus. Então o destino natural dela é uma realidade onde a bondade e o amor de Deus não vai fazer parte. Agora, se você é crente, você é desafiado por Deus nessa noite a observar os perigos no meio do deserto e correr para Deus. Abandone o seu pecado. Isso aconteceu com Davi. Depois que ele adulterou, o profeta Natã foi ter com ele. Ele estava em pecado, mas a partir do momento que ele é repreendido pelo profeta, ele se arrepende. Isso aconteceu com Pedro. Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Pedro disse, eu não vou negar, e Pedro negou Jesus. Ele se entristeceu profundamente, mas ele se arrependeu e foi um homem usado pelo Senhor. Isso aconteceu com a vida de muitos personagens bíblicos que tomaram a direção errada, mas foram tratados por Deus, romperam com aquela parte, romperam com aquele pecado e voltaram para Deus. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Olha que interessante, esses textos, os versos 8 e 9, mostram que os discípulos podem ser não só vítimas, mas também agressores. Nós podemos causar vergonha ao Evangelho, e muito cuidado, quando nós tacamos pedra em coisas absurdas que estão acontecendo nos nossos dias, tem que nos envergonhar. Nós precisamos repensar, já há muito tempo, alguns estão discutindo isso, precisamos repensar a disciplina na igreja. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são tratadas,
Não é só vinde, viva do jeito que você quiser, o importante é o amor, o importante é nós estarmos aqui juntos, pode viver a vida que você quiser, que você nunca vai deixar de fazer parte da nossa congregação. Não. Se nós sabemos que tem alguém no nosso meio que está tendo uma vida que envergonha o nome de Cristo, essa pessoa precisa ser chamada e precisa ser discipulada, disciplinada. A palavra disciplina, ela tem a mesma raiz de discipulado. Quando você disciplina uma pessoa, você a ajuda a perceber que ela deixou o caminho de criança, que ela deixou o caminho de humilhação, um discípulo humilhado, para seguir o seu próprio caminho, e você tem que alertar a pessoa. Você tem que dizer, esse não é o caminho dos discípulos humilhados, você está em perigo. E essa pessoa então é convidada para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que tem tantos textos que vão nos incentivar a exortar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a pastorear uns aos outros, a disciplinar uns aos outros. Nós precisamos cuidar. A santidade da igreja presbiteriana da Gávea depende do cuidado mútuo dos seus fiéis, dos seus irmãos. Quem ama, cuida. Quem ama, diverte. Quem ama, chama para conversar, tomar um café e dizer, cuidado, que esse não é o caminho do crente humilhado. E aí, quando nós olhamos para esses escândalos cometidos por pessoas que estão na mídia nacional e que levam o nome de evangélicos, a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar, será que nós também não temos aqui as nossas mazelas pessoais, as nossas mazelas domésticas dentro da nossa própria alma? É necessário olharmos para esse texto e perguntarmos, será que nós estamos seguindo o caminho que Jesus Cristo deixou e nos tornando crentes humilhados? O perigo que nós corremos é de errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é viver para a glória de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós. Elas não têm que ver, em primeiro lugar, o que a gente faz de melhor. Elas não têm que ver no que somos bons. Elas não têm que ver o nosso currículo. Elas não têm que ver a nossa importância. Elas não têm que ver nada. Elas precisam ver Cristo. E depois elas vão enxergar que tudo que a gente tem e faz é para a glória de Cristo. Se não é assim que estamos vivendo, nós pegamos o caminho errado e estamos correndo perigo no meio do deserto. O maior sempre vai tomar o caminho da humilhação. Esse caminho não aguça o julgamento. Esse caminho produz tristeza, muitas vezes. Esse caminho produz vergonha, muitas vezes. Mas esse caminho não aguça o julgamento, porque quem julga o mundo é o próprio Cristo. O maior se humilha. Muitas vezes, o seu orgulho é quebrantado pelo próprio Deus. E a nossa oração precisa ser essa: Deus, nos quebrante. Eu não tenho dúvida que essa pandemia está sendo usada para quebrar o nosso orgulho. Às vezes a gente fala assim, como as pessoas poderiam converter? Essa pandemia podia ser usada para muitos entregarem a vida para Jesus. A pergunta de hoje à noite é, essa pandemia está sendo usada para te tornar mais crente? Às vezes você está querendo a conversão de incrédulo, mas você não está se tornando um homem ou uma mulher mais piedoso, mais piedosa diante dessa pandemia. Às vezes estamos nos tornando mais duros ainda, ou construindo os nossos próprios castelos de areia no meio do deserto. A nossa oração precisa ser, Deus, quando eu olho para trás já não dá para voltar. Quando eu olho para frente, eu não sei quanto tempo ainda demora para terminar esse deserto. Quando eu olho para o lado, eu não vejo saída. Eu só tenho o Senhor a quem recorrer. Estou no meio do deserto. E aqui no meio do deserto eu me sinto um nada. E quando somos nada, Deus é tudo. Quando reconhecemos que Ele é o Senhor, nos colocamos então na posição que devemos estar, de servos. Servo que é servo se humilha. Servo que é servo se prostra
diante daquele que é Senhor. E aí Jesus então vai terminar dizendo: se nós queremos ser o maior do reino dos céus, o foco da nossa vida é ser o menor. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a isso. Muito cuidado, porque Satanás está de olho em você. E ele vai te dar várias pistas no meio do deserto para dizer: vem por aqui, tem água, tem comida à vontade. Não, vem por aqui, a vida é muito melhor se você fizer dessa forma. Você vai ter poder, você vai ter status, você vai ter glória nesse mundo. E Jesus Cristo faz um único convite: toma a sua cruz e siga-me. Somos discípulos humilhados. Não estamos aqui para receber a glória desse mundo. Estamos aqui para seguir ao nosso Mestre, que teve o seu destino final uma cruz ensanguentada. Não queira outra coisa desse mundo. Somos crentes chamados para seguir esse Mestre. O mundo que nós estamos nele foi o mesmo que crucificou Cristo há 2000 anos atrás. Não pense que esse mundo vai nos tratar bem. Muito pelo contrário. Nós também sofreremos como nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Por isso, sigamos firmes a trajetória que Cristo deixou para nós. Vamos olhar para um lado, vai estar o inimigo. Vamos olhar para o outro lado, vai estar o mundo tentando nos seduzir. Vamos olhar para o outro lado, vai ter um monte de falso crente se gloriando e usando o nome de Cristo para isso. Nós nos humilhamos e seguimos com a boca no pó. E que Cristo cresça e que possamos dessa forma nos diminuir para que a glória dele resplandeça através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe a vontade que nós temos de sermos grandes. Como queremos receber um pouco de luz nesse mundo, um holofote voltado para a gente, mesmo no meio do deserto, mesmo diante de tantas tragédias. Oh Deus, Satanás sabe aonde nos tenta. O mundo sabe exatamente qual cardápio nos oferecer. A nossa carne deseja sair do alvo, perder o foco. Ou seja, Deus, somos presas fáceis no meio do deserto, estamos em perigo. Por isso nós nos humilhamos na Tua presença e clamamos: socorre-nos, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos ajude a não tomarmos o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, o caminho da arrogância, o caminho da soberba. Ó Deus, não nos deixe cair nessa mesma tentação que os discípulos caíram, de querer tornar célebres os seus nomes. Não somos nós que temos que aparecer, mas é Cristo. As pessoas não têm que olhar para nós e ver algo de bom, a não ser aquilo que o Teu Espírito produz em nós. Aí a glória não é para a gente, a glória é para o Senhor. Trata-nos, ó Deus, trata-nos, ó Deus. Usa o deserto para que possamos reconhecer que somente no Teu poder, somente na Tua força, somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia é que nós temos condições de continuar o caminho, seguindo a Cristo, o Cristo que disse: toma a tua cruz e siga-me. Não tem conforto para nós no meio do deserto. Nos livre dos perigos, nos livre das tentações e nos capacite com o poder do Teu Espírito para permanecermos firmes, Deus, amando a Jesus sobre todas as coisas, jamais nos encantando com os prazeres, com os holofotes e com os poderes desse mundo. Livra-nos de tudo isso, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.